Sortilégio. Penúltimo capítulo. O contador diz a Alessandro que o desfalque na conta da empresa foi desviado para a conta de Maria José. Alessandro pede para ele verificar novamente porque não acredita. Bruno liga para um dos sócios e pergunta o que está acontecendo com a empresa. Bruno diz a Vitória que passaram o pente fino na conta da empresa e foi depositado na conta de Maria José. Vitória diz que não acredita. Bruno diz que ela tem a senha e com certeza se aproveitou do fato de que Alessandro ia fazer uma transferência de grande valor e desviou o dinheiro. Vitória continua dizendo que não acredita. Bruno liga para Hernan e diz que ele precisa fazer uma reunião urgente porque Maria José desviou 25 milhões da empresa. Hernan diz que isso é um assunto urgente e ele vai falar com Alessandro. Felipa diz que essa história não tem pé nem cabeça porque Maria José acaba de herdar uma fortuna. Bruno pergunta do que ela está falando e Vitória confirma dizendo que Porfírio morreu e deixou toda a herança para Maria José. Bruno diz que não sabia que Porfírio está morto e Vitória diz que Helena e Jorge foram tentar ficar com a fortuna e Porfírio matou Jorge e depois morreu. Bruno pergunta por Helena e Vitória diz que ela está na cadeia. Paula e Senhor Pedro tentam ajudar a Maria José a se lembrar do passado. Paula conta de quando ela ficou com Alessandro em um hotel na sua cidade. Maria José tem umas lembranças e Senhor Pedro diz para ela tentar lembrar do apartamento onde eles moravam. Maria José se esforça e lembra que o apartamento era pintado com cores vivas. Ela se alegra por estar lembrando. Alessandro liga para Maria José e ela já começa a contar que está se lembrando do passado. Alessandro diz que fica muito feliz, mas que ela precisa voltar para casa porque houve um problema na empresa e Hernan convocou uma reunião de sócios. Ela diz que tudo bem e que acabará de almoçar e vai para casa. Senhor Pedro pergunta o que houve e Maria José diz que precisa voltar porque houve um problema na empresa e terá uma reunião de sócios. Ela comenta que sentiu algo na voz de Alessandro que ela não gostou. Maura histérica diz que se Porfírio deixou a herança para Maria José, Alessandro nunca vai acreditar que ela roubou a empresa. Lisete escuta tudo. Maura diz que eles estão ferrados e não deveriam ter feito isso. Bruno diz que nada está perdido porque podem acusar Paula porque Maria José deu a senha para ela. Maura diz que é verdade porque Paula sabe tudo de computadores e sempre quis dinheiro. Bruno diz que não há motivos para se preocupar. Maura diz que tem medo que Helena fale que Ulisses não tem nada a ver com o sequestro de Maria José e acabe dizendo que foi eles. Bruno diz que não acha que ela fará isso. Lisete diz a Maura que ouviu tudo que ela conversou com Bruno. Maura diz que Bruno a convenceu de fazer isso e garantiu que era a única forma de tirar Maria José da jogada e ela ter Alessandro só para ela. Lisete diz que o que ela fez é crime e precisa confessar antes que descubram. Alessandro pergunta a Maria José se ela fez uma transferência de 25 milhões para sua conta. Ela diz que não e que deve ser uma armação de Bruno. Alessandro diz que também acha, mas não tem provas para acusá-lo. Maria José chorando pergunta se pode ir para a cadeia e Alessandro diz que isso nunca irá investigar a fundo o que aconteceu. O primo de Eric pergunta a ele se acha que Bruno irá o entregar. Eric diz que acha que não, e é bom que eles vivam em paz com seu patrão, mas ele gostaria mesmo é que ele se ferrasse. Eric diz que a não ser que eles matem ele. Paula está saindo para trabalhar e Alessandro diz que a leva. Ele conta a ela que fizeram uma transferência de 5 milhões da conta da empresa para a conta de Maria José e isso é muito grave. Paula pergunta se ele acredita nisso e Alessandro diz que não e irá investigar porque de maneira nenhuma permitirá que sujem o nome de sua mulher. Maura conta a Bruno que Lisete a perguntou se ele participou do sequestro e ela diz que só sabia chorar.
Bruno pergunta se ela acha que sua irmã vai falar algo e ela diz que acha que não. Mary liga para Maura dizendo que a reunião vai começar. A reunião começa e o contador diz que a conta da empresa sofreu um desfalque de 25 milhões. Esse dinheiro foi para a conta da senhora Maria José. Bruno diz que já era de se esperar que isso acontecesse. Alessandro diz que antes de acusar precisam investigar. Bruno diz que não precisa de investigação nenhuma e que a mulherzinha dele fez a transferência. Maria José fica nervosa e diz que não fez isso e nem sabe usar computador e Bruno diz que sua irmã sabe. Alessandro diz que assim como pode ter sido Paula, pode ter sido qualquer um, inclusive Bruno. Bruno se defende dizendo que não teria como saber o número da conta de Maria José. Vitória diz que acha que isso tudo foi um erro e Bruno diz que não tem erro nenhum, e com certeza Maria José pediu sua irmã para transferir o dinheiro. Maria José diz para eles não envolverem sua irmã e se querem desconfiar dela tudo bem, mas de sua irmã nunca. Paula vai até o suporte e os técnicos dizem que o computador de Maura está com vírus. Maria José diz que sua irmã seria incapaz de fazer algo assim. Bruno diz que Maria José precisa ser entregue às autoridades e precisa devolver suas ações. Maria José diz que ações é o que menos importa e se quiserem podem investigar. Bruno pergunta para que confirmem que ela é uma ladra. Alessandro manda ele medir as palavras. Vitória diz para eles pararem e Alessandro diz que ninguém pode acusar Maria José sem provas. Bruno diz que Alessandro sabe muito bem com quem se casou e insulta a família de Maria José. Ele diz que Paula é ambiciosa e Sr. Pedro um ridículo que já esteve na cadeia. Maria José vai para cima de Bruno e bate nele. Bruno diz que Alessandro sabe muito bem que Sr. Pedro deve ter se metido em problemas naquele mercadinho onde ele vende drogas e precisa do dinheiro. Alessandro manda Maria José se acalmar. Alessandro pede uns dias para investigar e diz que vão analisar o histórico de cada computador dos sócios, porque qualquer um deles pode ter feito isso porque eles sabem a senha. O advogado conversa com Helena e diz que ela não conseguirá sair por fiança e que ela pode pegar mais de 10 anos de prisão. Helena pede para ele falar com sua filha para lhe ajudar. Vitória conta a Felipa como foi na reunião e diz que os sócios queriam chamar a polícia, mas Alessandro pediu uns dias para investigar. Felipa pergunta qual é a opinião de Vitória e ela diz que acha que ela é inocente apesar de tudo indicar que a transferência foi feita por ela. Felipa diz que pode ter sido armação de alguém que quer prejudicar Maria José. Fernando vai à sala de Alessandro e ele fica feliz por Fernando já estar se recuperando. Fernando diz que foi saber como está a situação de Maria José. Alessandro diz que ela garante que não fez a transferência e ele acredita, e tudo está uma loucura. Alessandro pede ao engenheiro técnico que revise todos os computadores para saber de onde foi feita uma transferência da conta da empresa. Fernando diz a Alessandro que podem ter excluído totalmente o histórico e que ele precisaria de um aplicativo para recuperar tudo do disco rígido. Alessandro diz a Maria José e a Vitória que no outro dia irá contratar uma empresa para analisar todos os discos rígidos dos computadores da empresa. Bruno escuta tudo. Bruno vai atrás de Eric para pedir ajuda. Eric diz que não está em condições de fazer nada e quer seu dinheiro. Bruno diz para ele lhe dar o endereço de um cara que esteja disposto a fazer tudo. Eric pergunta que tipo de coisa e Bruno diz matar o Alessandro. Eric diz que isso é muito arriscado e Alessandro tem mais vidas que um gato. Bruno garante que dessa vez ele não vai se salvar. Bruno pede a Eric o endereço de algum cara e diz que depois disso ele será um homem rico. Maria José e Alessandro não conseguem dormir e ela diz que sente que os dois nunca serão felizes, que quando não é uma coisa é outra.
Alessandro diz que nunca vai abandoná-la, independente do que aconteça. Bruno encontra com um homem que Eric indicou e ele se apresenta como Condil. Bruno diz que precisa de que ele arrume 3 caras e um carro para fuga. Ele diz que já sabe o que Bruno quer e pergunta quanto ele vai pagar. Bruno diz que 500 mil para os 4. Ele diz que quer um adiantamento e Bruno diz que não tem como ter tanto dinheiro àquela hora da noite. Ele ameaça dizendo que se não tem dinheiro, nada feito. Bruno dá um pouco de dinheiro e ele diz que é muito pouco. Bruno, revoltado, então dá seu relógio dizendo que vale muito. Ele pergunta o que eles precisam fazer. No dia seguinte, Paula diz a Alessandro que vai apresentar sua carta de demissão porque não pode trabalhar em uma empresa onde acusam sua irmã de roubo. Alessandro diz para ela não fazer isso porque nem ela nem Maria José têm culpa de nada e elas não devem esconder a cara. Paula diz que então tudo bem. Vitória chega perguntando se eles já vão e Alessandro diz que sim e pede para ela o desejar sorte porque vai contratar uma empresa especialista para analisar os discos rígidos dos computadores. Ele se despede de Vitória e chama Paula. Alessandro pergunta a Arturo onde está seu carro e Arturo diz que está com o pneu furado, mas já chamou o mecânico. Alessandro diz que está com pressa e então vai no carro de Maria José. Paula diz que é ótimo que Alessandro vai contratar uma empresa para analisar os discos rígidos. Alessandro diz que assim espera. Paula diz que com certeza eles vão achar porque mesmo apagando o histórico, fica tudo no disco rígido. Bruno e seus comparsas já estão na espera do carro de Alessandro. Quando o carro se aproxima, os homens fecham Alessandro e Bruno diz para deixar para ele matar. Alessandro e Paula ficam paralisados. E eles começam a atirar muito sobre o carro de Alessandro. Alessandro e Paula se abaixam e Alessandro pede para ela não levantar a cabeça. Bruno e os comparsas atiram muito no carro e ele fica todo metralhado. Um dos homens diz que o carro é blindado e chama os outros para sair fora. Eles e Bruno vão embora. Paula grita dizendo que era Bruno e Alessandro diz que ele já sabe e ele vai pagar. Alessandro e Paula chegam em casa com o carro todo metralhado. Alessandro sobe com Paula no colo. Ele conta a Maria José, Vitória e Felipa que era Bruno e que ele atirou bem na cara dele. Paula confirma dizendo que viu nitidamente. Alessandro diz que Bruno está louco e que ele é um assassino. Ele diz que vai à polícia porque foi atacado por bandidos. Paula diz que se Alessandro não tivesse levado o carro de Maria José, agora eles estariam mortos. Maria José diz para ela não dizer isso. Vitória diz que nunca imaginou que seu filho seria capaz de algo tão monstruoso e Felipa diz para ela não dizer isso porque no fundo o coração dela sempre soube. Vitória diz que é verdade, mas esperava por um milagre. Um milagre que nunca aconteceu. Felipa diz que Deus só ajuda quem merece e Bruno precisa ser condenado por todo o mal que ele fez. Maria José vai falar com Alessandro e pergunta por que Bruno fez isso. Ele diz que Bruno sempre quis fazer isso. Alessandro liga para Roberto e pede a ele para contratar uma empresa especializada para analisar os discos rígidos. Ele diz que Bruno tentou matar e não pode sair de casa porque chamou a polícia. Roberto pergunta se ele está bem e ele diz que sim e só um pouco assustado. Alessandro diz a Vitória que sente muito, mas espera que ela o entenda. Vitória diz que ele tem todo o direito, mas não entende o porquê ele fez isso. Alessandro diz a ela que ele já fez outras vezes, mas nunca colocou a cara como dessa vez. Vitória diz que não tem palavras e está muito triste. Alessandro pergunta a Maria José se alguém sabia o número da conta bancária dela. Maria José diz que não contou a ninguém, mas Maura acompanhou a agência para pegar o talão. Alessandro fica pensativo.
Bruno vai atrás de Eric e diz que precisa de um esconderijo porque a tentativa de matar Alessandro não deu certo porque ele estava em um carro blindado. Eric diz que não tem nada a ver com isso e Bruno coloca a arma na cabeça dele dizendo que eles são cúmplices e se ele cair, Eric cai também. Eric diz que vai ligar para seu primo para saber se tem algum lugar para ele ficar. O inspetor de polícia pergunta a Paula e Alessandro se eles têm certeza que era Bruno. Alessandro diz que sim e que ele estava a poucos metros deles. Paula diz que se o inspetor não se apressar, Bruno vai fugir porque ele é um covarde. O inspetor diz que no exato momento dará ordens para procurá-lo aonde quer que esteja. Alessandro diz que ele pode tentar sair do país e o inspetor diz que avisará aeroportos e rodoviárias. Roberto liga para Alessandro dizendo que os especialistas já analisaram os discos rígidos e não encontraram nada. Alessandro diz que não sabe o que fazer. Paula pergunta o que aconteceu e Alessandro explica. Paula pergunta se analisaram o da Maura porque o computador dela está na assistência técnica porque está com vírus e ela mandou alguns dias para lá, mas Paula não conseguiu resolver. Alessandro pergunta a Roberto se os especialistas analisaram os computadores que estão na assistência técnica e Roberto diz que acha que não. Alessandro pede para Roberto pedir para eles analisarem. Bruno e Eric chegam ao esconderijo e Bruno pede para Eric comprar coisas para eles porque ele deu todo o dinheiro que tinha para os comparsas. Eric diz que só tem uns trocados e Bruno diz para ele ir comprar com o que tem e depois eles resolvem. Eric vai e Bruno fica no esconderijo. Bruno pega sua arma e aponta para sua cabeça querendo se matar. Ele repensa e diz para si mesmo que nem que seja a última coisa que ele faça da vida ele vai matar Alessandro Lombardo. O advogado de Alessandro liga para a Casa Lombardo e diz a Maria José que o juiz já assinou a sentença de Helena. Ele diz que considerando que ela foi declarada culpada pela tentativa de homicídio e a isso foi adicionada as acusações de coerção e ameaças. O juiz decidiu 12 anos de prisão. Maria José pergunta se não podem fazer nada para ajudá-la e o advogado disse que fez tudo o que podia, caso contrário, ela teria recebido uma pena maior. Maria José diz que de qualquer forma pede a ele para ver o que mais pode ser feito. Senhor Pedro pergunta a Maria José o que houve, e ela diz que a mãe delas já foi formalmente presa e o juiz decretou 12 anos de prisão. Senhor Pedro diz que sente muito e que gostaria de vê-la. Paula diz que ela nem imagina o que a espera lá dentro. Maria José diz que o advogado tentará ajudar com o que pode mesmo sendo quase impossível. Bruno reclama com Eric da comida que ele comprou e diz que é comida para porcos. Eric diz que foi isso que ele conseguiu trazer. Bruno reclama dizendo que com certeza ele escondeu o dinheiro. Eric diz que não e mesmo se tivesse feito isso o dinheiro é dele que ganhou com seu trabalho. Bruno gritando diz que ele só sabe fazer merda e Eric responde que foi isso que ele lhe ensinou. Bruno grita dizendo para ele não os comparar porque mesmo que eles estejam em uma situação difícil não significa que ele tenha caído tão baixo quanto ele e diz que ele continua sendo seu patrão. Eric revoltado diz que sim, patrão. Ele olha furioso para Bruno e Bruno diz para ele não olhar dessa forma para ele. Alessandro conversa com o inspetor de polícia e diz que tem novidades. Ele o entrega um papel com uma transição bancária. O inspetor pergunta se há uma transição bancária e Alessandro diz que exatamente isso e que curiosamente a transição foi feita de um computador que Maria José não tem nenhum acesso. O inspetor pergunta de quem é o computador e Alessandro diz que o número do IP que os especialistas conseguiram de onde veio a transferência é o mesmo do computador de Maura Albarran. O inspetor diz que quer conversar com Maura e Alessandro diz que vai verificar se ela está na empresa.
Alessandro liga para Mari e pergunta se Maura está na sala dela e Mari diz que sim. Alessandro diz ao inspetor que Maura está e pergunta se ele vai falar com ela. O inspetor diz que sim e Alessandro diz que não quer nem vê-la. O inspetor sai e Alessandro fica pensando até onde foi o rancor de Maura. O inspetor vai falar com Maura e diz que a transição que fizeram para a conta de Maria José foi feita pelo seu computador segundo os especialistas. Maura, nervosa, tenta disfarçar e diz que não entende nada de computador e pode ter sido a Paula. O inspetor diz que isso aconteceu antes de seu computador ir para o suporte técnico. O inspetor diz que sente muito, mas ela terá que o acompanhar à delegacia. Maura, nervosa, diz que precisa falar com seu advogado. Alessandro vai à casa de Maura para falar com Lisete e pergunta se podem conversar. Ela diz para ele não se preocupar com Sérgio e os apresenta. Alessandro diz a ela que tem uma má notícia. Ele diz que Maura foi presa por causar um desfalque na empresa para tentar acusar Maria José. Lisete chora dizendo que ouviu ela falar com Bruno e sabia que estavam tramando algo, mas não imaginava o que. Alessandro diz que se ela foi pressionada por Bruno, eles podem tentar reduzir sua pena. Lisete diz que não sabe o que dizer, mas acha que eles já foram cúmplices em coisas antes, desde o sequestro de Maria José. Alessandro pergunta se eles também tiveram culpa nisso e Lisete não sabe o que dizer. Maria José está no quarto quando se lembra do dia do sequestro. Ela lembra de Maura gritando que era para os sequestradores levarem ela. Maria José corre gritando por Alessandro, mas Ezequiel diz que ele não está. Ela corre até o escritório e encontra Vitória e Felipa. Ela entra, gritando, dizendo que já se lembra de tudo e diz que Maura a levou àquela casa e sabia que ela seria sequestrada. Ela conta que Maura gritava dizendo que era ela que eles tinham que levar. Maria José chora e Vitória a acalma. Maura conversa com seu advogado e diz que alguém usou seu computador para fazer a transferência. Ele pergunta se ela sabia o número da conta de Maria José e ela diz que já tinha visto uma vez, mas não tinha como decorar e para que ela iria querer. O advogado diz que é melhor ela contar a verdade, senão ele não poderá ajudar. Lisete chega e abraça Maura falando para ela confessar tudo. Maura pergunta por Bruno e diz que ela precisa fazer ele ir lá. Lisete diz que não porque Bruno tentou matar Alessandro a tiros e a sorte que ele estava em um carro blindado, mas agora Bruno está fugindo porque a polícia está procurando ele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos e até o próximo vídeo.